Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A galera tá chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. A live de ontem foi um sucesso, né, gente? 2 horas de live. Quem diria? Para quem não tava aceitando o convite, o André foi mais do que excelente. Gostei muito da receptividade de vocês. Já passaram de 900 visualizações a nossa live de ontem. Fiquei muito feliz. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tentei dar um jeito hoje pra gente não ter nenhum problema no áudio. Estamos aguardando. Nossa convidada já entrou. E vou convidar ela para ficar ao vivo comigo. Hoje nosso papo é sobre ansiedade. Opa, tudo Boa bom, doutora noite, deixa eu ver se eu tô Mônica? te escutando direitinho. Porque eu tô sem o fone. Porque eu ia colocar e a posição, né? Mas peraí, acho que vou ter que colocar. Que eu não tô ouvindo. Só um minutinho aí. Entrando e se estabilizando por enquanto. Pois é, dá pra ouvir agora. É como se estivesse falhando. Você tá me escutando direitinho? Tá bom. Então vamos lá. Eu vou Elogios, tentar Mônica aqui, né? maravilhosa. Vou lá tentar. Vamos lá, querido. Deixa eu ver se vai dar certo. Porque a posição dele, por causa do fone, fico tentando, mas vamos lá. Né? Vamos colocar alguma coisa aqui para um suporte. Mesmo assim, é o fone, viu? Hoje Só um minutinho. tá falhando Pronto. mesmo, doutora. Peraí. Tá falhando, eu não tô te ouvindo. Agora melhorou? Melhorou, eu acho. Deixa eu tirar aqui para ver, né? Gente, falaram ontem, falaram que meu fone é falso. Meu fone não é falso, meu fone é original. E é novo. Aumenta tudo. Fala aí, agora. Sem Tá me fone. ouvindo? Agora melhorou, o teu fone não tava. Meu fone, então, vamos aposentar ele. Vou mandar pra Apple já pra resolver isso. Pronto. Pronto. Tá ok agora, né? Pronto, agora eu tirei também. Vamos lá. Né? Vamos lá. Então, boa noite, Ana. Boa noite a todos, né? Que estão presentes aí, participando agora, né? Desse nosso bate-papo, né? Nesse Toma, bate-papo de hoje. Nessa sexta-feira aqui em Teresina foi quente. A senhora sentiu também esse calor tem diferente frio, hoje? tem frio. E Nossa, também a sexta, ela já parece assim que é o fim da semana. Então, eu trabalhei o dia todo, tô até meio cansadinha, tava até tomando chazinho. Pra... Vamos lá, vamos para se falar. recuperar. Pois beleza. Senhores, nossa convidada de hoje, doutora Mônica Queiroz, psicóloga, é psicóloga clínica há mais de 10 anos, né, doutora? Isso, vai fazer 9 anos. Vai 9. fazer 9, quase 10, uma década. Mas não vou falar muito disso, não, para não entregar a idade também, mas é minha terapeuta, sou acompanhado, tenho a honra de ser acompanhado desde que era só concurseiro, hoje já sou aprovado e devo muito a ela. E Oh, fiz esse convite para a gente conversar um pouco com todo mundo que vive essa cena de concurso, sobre dada a importância e como me ajudou, também quero contribuir a abrir essas mentes para a importância de um trabalho mais efetivo do aspecto mental também, né, doutora? O aspecto mental, muito mais que só o estudo, é relevante, né? isso, né? E o tema específico que a gente. Então, lá, meu nome é Mônica Queiroz, me apresentar, né? Sou especialista em terapia cognitiva comportamental, tá? Então, nosso tema, a gente vai falar sobre ansiedade, né? E, na verdade, estava olhando até uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que o nosso país, imagina, a gente só ganha na tragédia, porque a gente ganha o índice de ansiedade do mundo. É o país que tem mais ansioso e estressado do mundo. É o Imagina o que Brasil.
É o Brasil, 9,3% da população. Então, já é uma epidemia, né? Então, já existia essa epidemia e veio o Covid-19, né? Para competir, né? Para aumentar mais o ranking, porque, na verdade, estão já até falando sobre isso, que vai dobrar, né? De pessoas ansiosas, que 9,3 vai lá para 18 a 20% da população. Depois da pandemia, né? Isso. Já é o país, né, que tem mais ansiosos. Já é o Brasil. Nossa, mas doutora, em termos clínicos, o que é ansiedade? Todo mundo fala, né? Eu sou ansioso, nossa, como eu tô ansioso. Mas, enfim, como é que a gente pode definir especificamente o que é ansiedade? Certo, vamos lá. A ansiedade, na verdade, todos nós temos ansiedade, então ela faz parte do sujeito, é inato, é uma emoção, né? Então, é uma emoção, um sentimento. Vamos lá, assim como existe a tristeza, o medo, a alegria, tem a ansiedade. Então, a ansiedade, ela não é negativa, né? Eu vou explicar a ansiedade negativa e a positiva. Vamos lá. Porque faz parte do sujeito e nos protege, né? Então, a ansiedade, ela vai fazer com que a gente nos proteja, até para nós sobrevivermos, né? Então, vamos pensar assim, a ansiedade, explicar um pouquinho, que é essa ansiedade positiva que eu estou falando, que faz parte do sujeito, não tem como arrancar a ansiedade, né? Porque às vezes no consultório, aparece muitas pessoas, doutor, eu vim aqui para tirar a ansiedade, eu não quero ter mais ansiedade, então vai deixar de existir, né? Porque não tem como. Não tem Sim, como, sim. né? Faz E a gente vai parte, né? aprender, faz parte do sujeito, né? Então a gente vai aprender a controlá-la. É diferente, né? A Então, domá-la, né? isso, a ansiedade, então vamos falar. A diferença muito assim da ansiedade positiva para negativa, que eu quero botar esse termo, é que como faz parte e nos protege, tanto é aquilo, se estamos em perigo, a ansiedade que vem, essa emoção que vai dizer, vamos fugir ou vamos atacar? É ela que age. É ela que faz a gente levantar da cama todos os dias para trabalhar, para estudar, entre aspas, que eu vou falar dos estudos, né? Se a ansiedade positiva, ela estuda numa boa, né? A negativa é que começa a atrapalhar o negócio, né? E a diferenciação do que é o negativo é quando essa ansiedade ela aumenta a intensidade. Vamos lá, vamos falar em sintomas de ansiedade. Vamos lá, quando você está ansioso, vamos lá, o que você sente? Sudorese, o que mais? Vamos lá, Ian, vai lembrando. A palpitação, Palpitação, né? a mente Que fica mais? acelerada. Mente acelerada, insônia, náusea, às vezes diarreia, né? Então, são sintomas físicos, causam sintomas físicos que, na verdade, prejudica muito o sujeito, né? Então, vamos lá. Vamos botar exemplo para as pessoas de casa entenderem. Porque eu sou meio professoral, vou dizer, eu gosto que entenda. Vamos lá no episódio situação assalto. Estou aqui, Certo. tem um assaltante, então naquele momento vai disparar cortisol no meu organismo, né? O susto, ansiedade, emoção, beleza, vai dizer, e aí, eu fujo ou eu ataco? Mas vai tentar me proteger. Então ali eu vou ter a percepção de onde eu estou. Vou fugir, dá para fugir. Então a ansiedade me ajuda ali. Então tá aí, a situação acontecendo no momento presente, tá? Ok. Ansiedade positiva que vem, que é inato sujeito. Quando é que ela deixa de ser positiva? Vamos, pós-assalto, aí toda hora dispara meu coração. O ladrão não está na minha casa. Eu estou assistindo TV, começa todo o sintoma, né, de ansiedade sem o evento estar acontecendo naquele exato momento. A mente e o corpo ficam recriando essa situação, então. Isso, tá? Porque pensamento gera emoção, que eu vou falar um pouquinho quando a gente falar um pouquinho nas estratégias, tá bom? Então, essa diferenciação é que eu quero deixar claro para as pessoas de casa, senão depois sai tudo e dizer, nossa, tô doente, calma. Apesar de 90,3 tem ansiedade, né? Pessoas têm ansiedade, vamos lá, ansiedade positiva é aquela que tem no sujeito, não tem como tirar, eu vou aprender a controlar, mas é o quê? Transtorno de ansiedade, que é onde o quê? Quando faz o quê? Vai impactar a vida do sujeito, né? Então, no lado pessoal, né, profissional, né? Porque mexe muito também com nossa mente, a danada da concentração. Dá um rebaixamento, né? E o transtorno de ansiedade, ele pode ser disparado por uma atividade comum, como, por exemplo, o ato de estudar. Estudar pode ocasionar transtorno de ansiedade? Vamos lá. Quando a gente fala em transtorno de ansiedade,
a gente vai falar, lembra, o que que eu vou identificar? O transtorno, se ele é um transtorno de ansiedade. É a intensidade, vamos lá, intensidade desses sintomas que eu falei, Aham. taquicardia, sudorese, né? A memória falhando, que é a desconcentração, o rebaixamento da memória, que chama, né? O que mais? Náusea, todo esse sintoma. Então, ele vai estar intenso, sem algo tá acontecendo. Vamos lá, estudar para a prova. Eu tenho que estudar para a prova, mas é aquele pensamento: nossa, será que vai dar tempo? Será que eu vou aprender isso? Então, a mente fica no futuro drástico, tá? Entendi. Aquilo ali, no sentido prova, né, que você está falando, vai disparar. Porque não tem nada acontecendo, não estou nem com a prova na minha mão. Não sei nem a data, e agora que não sabe mesmo, né? Com essa pandemia aí, né? Das coisas, incertezas, então vieram mais. A ansiedade também traz uma coisinha, as pessoas querem controlar, a mente quer controlar as situações, sabe? É como tivesse assim, quero ter o controle das coisas, né? Não Entendi. posso errar, não posso falhar. Então isso piora o grau, né? Agora, separando assim para quem está em casa, né? Eu tenho que deixar claro o que é essa ansiedade, né? Ela é um transtorno. Então tem todos esses sintomas, vamos lá, intenso, a intensidade que vai me dizer para eu fazer um diagnóstico. É o quê? O tempo que esse sujeito tem esse grau intenso de sintomas, o Certo. quanto, tá? De casa vai tentando se perceber, né? O quanto esses sintomas da ansiedade causam um transtorno de sofrimento, causam sofrimento para o sujeito. Então, ele vai deixar de, vamos lá, de fazer coisas que faziam antes de uma forma normal, comum. Começa a atrapalhar, como o estudar é uma delas, tá? E Entendi. o trabalho, a mente fica acelerada, pensamento sempre drástico e futurista, né? Vamos dizer assim, né? E É, dentro deles tem... Pode falar. então, a ansiedade, pelo que a senhora está situando, tanto ocorre em relação a eventos futuros, né, como também a eventos, pode ocorrer em relação a eventos passados. No exemplo do assalto, foi um que a senhora deu, né, que ficar reproduzindo esse momento vivido no passado. Então, a ansiedade, de uma certa forma, é não querer viver o presente, é ter medo do presente, não se focar no agora, seria mais ou menos isso? Vamos lá. Na verdade, quando eu falo do assalto, é um evento que aconteceu. Vamos lá, assalto. Vamos botar esse caso, um caso assim para vocês verem. Teve um assalto, aí a pessoa sentiu todo o quadro de ansiedade, como eu disse, todos os sintomas físicos, né? Uhum. Coração acelera, sudorese, náusea, todos aqueles sintomas. Passou o assalto, o cara foi embora, vamos botar o exemplo. Vai vir endorfina, então relaxa, o susto passa. Qual o Entendi. problema? Tá em casa, passou esse assalto, tá com uma semana, começa sim, 21 sintoma que sentiu naquele momento presente, lembra? Não é o passado, depressão. É o Certo. pensamento, na Ah, verdade, com aquela ideia de risco. Tô correndo risco de sobrevivência. Tem algo que vai acontecer ruim comigo, independente se é uma prova que eu vou reprovar, eu não vou passar, sabe? Tá aqui, vou ser assaltado. Então, dispara porque, na verdade, teve um trauma. A gente vai falar disso de transtorno TEPT, transtorno estresse pós-traumático. Nesse caso entendi. específico desse exemplo, tá? Por isso que, como vocês pensam que, tá lembrando? É porque vem como tivesse em risco. Então, há uma disfunção cognitiva, tá? Entendi. Então, deixou especificamente ali em funcionamento futuro drástico. Então, perguntaram se é correto falar que ansiedade, a Nara perguntou aqui, se é o medo do futuro. É o medo do futuro? Ansiedade, vamos lá, é a mente tá no futuro, sempre futuro drástico. Nossa mente é aqui, vamos lá, tá aqui, presente. Tô aqui Certo. agora, Ian, então tô bem no presente, tô aqui. Então, a mente, se a minha mente começar a remoer passado, nossa, isso aqui não dá certo, vamos botar alguém que faz prova, que é um grupo aí, né, a maioria dos Uhum. participantes, né, são pessoas querendo passar em Compulsivo. concursos, concurseiros, então vamos lá. Aí a mente, nossa, o passado eu não passei, será que vai acontecer de novo? Fico, será? Nossa, se eu tivesse feito isso, tinha dado. Então sempre, ó, se deveria, e focando aqui. Então isso aqui deprime. Isso aqui é depressão, vai para Depressão. depressão. Se a mente ficar com esses pensamentos, tá? A ansiedade é ao contrário, né? Passado, né? Ele vai para o futuro. Nossa, olha lá, vai lá para Entendi. frente. Nossa, eu não vou passar. Aí tá estudando aqui, por exemplo. Aí o pensamento eu tenho, eu não tô aprendendo nada. Eu acho que não tem nada na minha cabeça. Não tá na minha memória, né? Sempre coisa drástica.
e lá no futuro sempre algo negativo. Isso Algo aqui, negativo. pronto. Como esse pensamento, lembra lá, ele gera emoções. Então vem toda aquela sensação de novo, sudorese, coração palpitar, toda a sensação, náusea, tontura, entre outros, tá? Porque a mente está no futuro. É por isso que eu falo assim, por isso que diferenciar quem está em casa, bem, se é uma ansiedade tranquila, tá aqui um evento. Olha, eu gosto muito de dizer assim, olha para o presente, tá acontecendo Aham. alguma coisa hoje? Tá. Tem alguma ameaça Tem real? algo. É uma ameaça real? Se for uma ameaça real, tá, vai disparar meu coração, vem toda a emoção, a ansiedade, né? Porque tá o evento, ok. O problema é quando dispara toda essa sensação de angústia, de sofrimento, falta de ar, tudo isso, sintoma, em Aham. algo que não está acontecendo, ameaça. Eu estou em casa estudando, qual a ameaça? Que eu estou em casa com meus livros vão fazer o quê comigo? Né? Entendi. Então você vê que há uma disfunção cognitiva. Essa mente, ela está sempre no futuro drasticamente, pensando algo ruim sempre lá na frente. Não era para E, disparar. e quais são então as técnicas para trazer essa mente para o presente? Ou seja, quais são as técnicas para evitar essa ansiedade? Já É, estão falando, ó, tão difícil. É é, difícil realmente? vamos lá. Como a gente já conseguiu entender a ansiedade positiva, inata, não tem como tirar da gente, faz parte do sujeito, nos protege, nos ajuda a levantar da cama, nos ajuda a ter ação, a planejarmos, ok, não tem problema nenhum. E a ansiedade, que entra no transtorno de ansiedade, é quando a intensidade dos sintomas ocorre com algo que eu estou no presente, não tem nada ameaçador no presente, e minha mente está disparando como algo fosse acontecer muito ruim comigo agora e não tem nada, nenhuma evidência que vai acontecer, tá? Então, e dentro do transtorno de ansiedade, tem o quê? Vamos lá. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade. Outro, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa preocupada todo tempo preocupada, atropelando, sai de casa correndo, já levanta atropelando coisas, vai tomar banho, então, agitamento, todo tempo agitada. Então ali já entra, certo que tem que fazer um diagnóstico mais profundo, mas ok. Tem TEPT, que é estresse pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, como eu falei. Pronto, uma que está tomando conta, transtorno de pânico. Pânico está tomando conta. E agora nem se fala. Então, imagina o pânico. A pessoa está aqui numa boa e começa a sentir falta de ar, começa estômago, né, remexer, mãos gelam. Então, a sensação que está morrendo. A pessoa, a sensação, o pensamento é que está tendo uma parada cardíaca. Então, a sensação de morte. Quem tem pânico, a sensação de morte. Aí que eu vou acalmar as pessoas aí. Calma. Pânico não mata. Tudo é psicológico. Ele está criando todo o sintoma. Olha só, né? E aí é dentro do transtorno de ansiedade, tá? A ansiedade causa também, às vezes as pessoas estão estudando muito, vão para a compulsão alimentar. É também uma ansiedade. Ou come, né? Obsessivamente, ou inibe. Tem pessoas que têm ansiedade que faz travar. É. Eu lembro, um colega me disse que não gosta de beber água enquanto está estudando, para não perder tempo em ir ao banheiro. Olha que absurdo. É um absurdo isso? Isso. Olha aí, isso aí é ansiedade, né? Então vamos lá. Água. A gente precisa de água, pelo menos 2,5 litros por dia, né? Então, por isso que a gente vai montar. Eu lembro que o tema a gente botou foi estratégias, né, efetivas de controle da De ansiedade, né? ansiedade. É o que a gente vai falar. Vou tentar passar para vocês de casa algumas técnicas. Claro, eu também vou dizer, a ansiedade, ela é singular no sentido do sujeito. Tá aqui todos esses sintomas, mas quando eu vou tratar o sujeito, tem a singularidade dele. Por quê? Porque também tem um fator genético, né? Que não podemos esquecer, né? O fator genético é a variável meio. Então, junta essas duas Uhum. variáveis. Mas tem a singularidade dele, por quê? Tem a história de vida dele. Vamos lá. Primeira infância, segunda, terceira infância, adolescência. Tudo que aconteceu com esse sujeito até então, tá? Então pode criar traumas. Então, a ansiedade não vem do nada. Tipo, eu tô aqui, comecei a ter ansiedade. Não, aumentou, intensificou. Quando eu vou fazer anamnese, eu sempre vejo que esse sujeito sempre foi ansioso lá atrás. Não Só que teve vai um evento que modificou isso, né? isso. É como intensificasse por não ter sido tratado também, né? E Certo. vem eventos concorrendo que o sujeito começou bora lá, a própria sensação de controle. Então, o Entendi. sujeito aprendeu que eu não posso errar, não posso falhar, e querer controlar as situações.
quanto a gente tem uma variável chamada incontrolável da vida, que tem coisas que a gente não controla. E as pessoas têm a teimosia em querer controlar e adoece, né? Esse é um passo fundamental, né? Entender que algumas coisas simplesmente não estão no nosso controle. Não, E tá não. tudo bem. E tá tudo bem? Pronto, é bem aí. Aí que entra as técnicas, né? Que você tá bem terapeutizado, né? Vamos lá. Então, aí você tá lembrando, né, Ian? Tô Tá, lembrando. vamos lá. Então, vamos lá. Então, já entenderam o que é a ansiedade, faz parte. Então, nunca chega um terapeuta dizendo que quer fazer a extinção da ansiedade. Senão, você tá dizendo que quer desistir. Começa aí. É para controlar só. É para controlar. Pronto. Você vai dizer, nossa, eu me sinto ansioso e eu gostaria de aprender a controlar essa ansiedade. Que é aí que entra nossas técnicas, tá? Porque ela é controlada. É como, vamos lá, tudo que é intenso, que você vê aquela emoção demais, tem algum problema. Tristeza demais, depressão. Alegria demais, nossa, aquele fulano é alegre 24, nossa, é euforia, né? Euforia. Então a gente vai transitar por essas emoções. Não adianta, a gente vai sentir elas, às vezes a gente sente 3 emoções por dia. 3, 4, dependendo do que ocorra. Tá Aham. triste aqui, daqui a pouco fica feliz ali, vem uma ansiedade ali, nossa, acontece algo, vem um medinho ali, né? Então, isso não é problema, as emoções não são problemas, faz parte da gente. O problema é a intensidade de cada um delas, se for excessivo. Aí a gente vai para o tratamento. E como a gente está falando de ansiedade, né? Então a gente vai puxar o foco da ansiedade. Tá? Que deu para o pessoal de casa, pelo menos, entender a positiva, quando é que isso tem que buscar ajuda, que tem que buscar realmente, tá? A gente vai ver graus também da ansiedade, se é leve, se é grave ou moderada, tá? Tá. Então, em consultório a gente faz isso. E quanto mais intensa, mais proporcional tem que ser as estratégias utilizadas, né? A TCC é uma das estratégias, né? Mas Isso. acho que a gente tem que introduzir primeiro. O que é TCC? Né? Isso. Ó, vamos lá, vamos para o amor da minha vida, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Então, vamos lá. Então, tá compreendido de casa isso. Creio que entenderam, né? Que eu gosto que entenda, porque se fizer essa confusão, vão dormir mais ansiosos. Porque... Não, botaram Então, aqui, ótima não vai complicar o explicação. caso. Vamos lá. Então, Botaram aqui. calma. E a coisa boa é que tem jeito, tem como controlar, a coisa boa é essa, tá? Agora tem que buscar ajuda, né? E lembrar, assim, quem tá ouvindo, gente, se o Brasil, no mundo, é o país de mais ansiosos e estressados, a gente tem que fazer essa análise, se a gente está dentro desse quadro e buscar a ajuda dos profissionais, porque sozinho não consegue. O que vai acontecer? Vocês vão esticar mais tempo e vai ficar mais resistente essa ansiedade no tratamento. Porque o que a gente vai ver é isso. Tempo. Quanto tempo esse sujeito mantém a ansiedade? Intensidade. Qual a intensidade disso? É Então, o leve? primeiro passo é aceitar que é ansioso, né? Que É precisa de ansioso. ajuda. Isso, tá? Porque senão, é o que eu digo, vão usar mecanismos de defesas, mas uma hora quebra. O mecanismo de defesa, ele tem prazo de validade. Uma hora vai falhar, uma hora vai buscar ajuda. Quanto mais cedo, melhor, tá? Então, Entendi. só para deixar claro isso aqui, quem estiver sentindo esses sintomas, que percebe mais de 6 meses assim, uma coisa, sintomas recorrentes, busquem ajuda, que isso tem tratamento, tem como sujeito aprender a controlar. Tá? É controlar, aprender a controlar. Estou frisando isso. Não é atirar a ansiedade que não existe. É Tá? controlar. Tá. Perfeito. Agora vou falar essa pergunta que você me fez da TCC. estratégia, da TCC. Vamos Estratégia, lá. assim, começando pela TCC. É, tá, vamos lá. Então a gente vai falar algumas estratégias, né, que ajudam a controlar essa ansiedade. Então, o carro-chefe, terapia cognitivo comportamental. Não tem como. É científico, tá? Tem trabalhos provando isso com evidências, tá? Que a terapia cognitiva, em prazo mais curto, ela diminui a ansiedade, tira quadro da depressão do sujeito, sai do quadro da depressão. Crise de pânico, essa é muito efetiva. Então, quer dizer, a terapia cognitiva, o que é essa terapia cognitiva comportamental, né? Em que eu sou especialista. É uma abordagem da psicologia, tá? Como existe psicanálise, gestalt terapia, humanismo, são abordagens, tá? Então, a nossa aqui, estamos falando em terapia cognitiva comportamental, TCC, não é final de curso não, tá? Aquele trabalho. Mas eu vou ficar abreviando TCC, tá? Então, vamos lá. O que é TCC? Como ela trabalha? O que é isso? Porque eu acho que tem gente que nunca ouviu, apesar da TCC já ser bem
Difundida, né? conhecida, mas claro, tem sempre pessoas que não conhecem. Vamos lá. É uma abordagem que eu falei da psicologia, e ela vai fazer o quê? Analisar o sujeito, analisar a relação do sujeito com pensamento, né? Sim. Emoções, sentimentos e comportamento. Essa relação entre eles, dando ênfase onde? Nos pensamentos. Tudo é a forma como a gente pensa. Né? É uma forma, então, de validar os seus próprios pensamentos. O TCC serve para isso, para validar. Isso, muito bem, tarefa de casa, viu? Tá fazendo. Muito bem, validação de pensamentos. Por que isso? Vou falar nesse termo validação. Lembra, eu vou até falar uma coisa, espero, gente, por favor, tem quantas pessoas? 33, tem muito pouco pessoa, eu queria mais para essa notícia. 38 agora, aumentou. A senhora falou que queria 38, mais, já vamos lá. sumiu. Eu vou ter que dar uma notícia bombástica. As pessoas vão ficar assim, hã? Como assim? Então, vamos lá. O que é isso? 80% do que nós pensamos, meu cachorro, meu povo tá aqui latindo para querer sair, atrapalhando o negócio. 80% do que pensamos é falso. 20% é verdadeiro. Agora você imagina a nossa mente trabalhando com 80%. Imagina, passa aqui na nossa mente a gente acreditando piamente como algo verdadeiro, tá? Então, vamos pegar esse raciocínio lógico. Eu queria que estivesse imaginando, porque esse raciocínio ele é fundamental para tudo, né? É. Tira o cachorro, sai os matos. Então, Vai ficar só 24 horas? Já perguntaram que vai ficar só? Vai ficar só 24 horas, mas a gente também vai poder ver nesse horário, né? Também quem quiser assistir ótimo, depois. bom. Legal, bacana isso aí. Então, pronto, eu vou ficar mais à vontade, né? Porque quando foge essa explicação, as pessoas entrando, talvez fuja o raciocínio que entra na metade, mas vamos lá, né? Depois eu volto Vamos do ser começo pontual, depois. né? Ser pontual. A Sim. terceira fala isso, tá? Então, vamos lá. Se 80% do que eu penso é falso, lembra lá. Pensamento gera emoção. Lembrem disso. Não existe emoção nenhuma que não tenha um pensamento primário. Ok. Então, pensamento gera emoção e a gente vai se comportando do decorrer da vida, dos dias. Aí, vamos lá. Se 80% que eu penso é falso, quantos sentimentos e comportamentos disfuncionais que eu vou chamar a gente tem por dia? Acreditando piamente que eu estou pensando é realidade. Imagina o que é isso. Nossa, se 80%, né, é falso, então 80% das minhas emoções são falsas também. Isso, muito bem. E aí vai ter comportamentos disfuncionais, né? Porque de acordo com o que eu sinto, eu vou me comportando. Então, a gente penso, né? Vai lá, situação, vamos botar assim para as pessoas de casa entenderem. Situação específica acontece, vai o quê? Vai gerar pensamentos em mim. Aí eu penso sobre aquela situação, vai gerar o pensamento, emoções. E pensamento com emoções, eu vou me comportar de tal forma. Entendi. Se 80% é falso, então muitas sensações, por isso que vem a ansiedade. São muitos pensamentos falsos, sabe? E a TCC, qual é o trabalho da TCC? É entender isso, como dar ênfase no pensamento, mas é a validação desse pensamento, tá? Então, vamos ter que fazer essa triagem do que é real e do que não é real. Do que não é real. O medo de nunca ser aprovado, por exemplo. O medo de nunca ser aprovado. É o seu medo. E aí? Temos evidência agora, né? Lembra? Então tá aí. É um pensamento que geralmente as pessoas que fazem concurso, né? Elas têm esse pensamento disfuncional. Eu nunca vou ser aprovado. Acho que nunca vou ser. Vamos lá, olha, tão falso que ele não sabe nem a data da prova. Já tá dizendo que não vai ser aprovado, né? Não, não, vamos lá, não sabe a data da prova, não fez assim, nossa, até vim estudando a pessoa, mas não, tem que ser a data da prova, não vai dar tempo. Como é que eu vou saber se dá tempo ou não? Eu não sei nem a data da prova. Então, são pensamentos que você vê que não tem evidência, mas a pessoa acredita piamente. E isso pode ser um dos pilares, que eu acho que é um pensamento que atrapalha muitas pessoas que estudam, porque geralmente param, desistem, né? Com todo potencial, muita gente boa com muito potencial desiste do caminho. Às vezes, até porque não passou no primeiro concurso, aquilo já é, enquanto tem que pensar, nossa, vamos lá. Então, dá para eu perceber a validação que tem que ser feita quando você não passa. Nossa, o que eu errei mais nessa prova? O que eu devo estudar mais? Então, é um parâmetro para você continuar. Sim, sim. Né? Às vezes, um resultado negativo tem que ser
negativo, aliás, por que negativo, né? Um resultado de não Isso, aprovação tem que ser isso, encarado da melhor forma possível, né? Assim, com um filtro. Que isso. passo eu tenho que dar agora, né? E não com esse decreto. Eu acho que a gente decreta muito, né, doutora? A gente faz muito decreto negativo na nossa vida. É, que isso tem a ver, vamos lá, por isso tem a singularidade do sujeito, da ansiedade dele, que tem a ver com a história de vida desse sujeito, tá? Também. Então, aquela Entendi. é uma crença. O sujeito adquire essa crença, de acordo com a história de vida, lá como eu vi infância, primeira infância, segunda até então, e vai o quê? Concretizando uma crença como ficasse bem fixa no sujeito. Eu não consigo, eu sou um fracassado. Aí vem, são pensamentos funcionais que paralisam o sujeito. Tem pessoas melhores que eu. Ah, eu estou estudando pouco. Gente, eu acho que deve estudar 10 horas, né? Que as pessoas acham. É, Não é. Calma, não é, né? Então sempre é pouco, nunca é suficiente, tá? A pessoa está sabendo, não, acho que não tô aprendendo. Então, tudo isso que eu estou falando agora são pensamentos disfuncionais. Não tem evidência, tá? entendi. Mas isso atrapalha muito o sujeito. E a terapia cognitiva vai ajudar nisso, na evidência desses pensamentos. E além da terapia cognitiva comportamental, o que mais a gente pode elencar? A prática de atividade física ajuda também a ansiedade? Fundamental, fundamental, né? Fundamental a atividade física, né? Depois eu volto um pouquinho só para falar um pouquinho da TCC mais, tá? Tá. Atividade física, para você ter ideia, ela já é provada que se você faz 30 minutos diário de uma caminhada, 2 semanas, faz o mesmo efeito que tomar, vamos lá, uma sertralina, que é uma medicação que se toma em casos mais moderado, vamos lá, do leve, moderado, geralmente leve, moderado. Então, quer dizer, isso aqui eu tô falando é sem medicação. Esse tratamento, a pessoa fica bem também sem medicação. Porque vai Ah, depender do grau, eu vou ter que identificar qual o grau. A medicação só vai quando o sujeito, pronto, o grau é altíssimo, então ele não consegue validar pensamento nenhum, porque a cognição está rebaixada, até porque dá um déficit na cognição no sentido de concentração, né? aham. E ele consegue validar. Então, eu vou precisar dessa medicação, mas isso é intensidade mais alta. Aí vai, tem que fazer aquele diagnóstico para saber a necessidade disso, né? Então a TCC acaba por é, substituir ou tirar a necessidade da própria do tratamento medicamentoso, né? Ele pode ser indicado em um dado momento, mas Uhum. também não é indispensável. A pessoa não vai precisar tomar medicação. Isso. Isso até é bom a pergunta. Porque as pessoas ficam com muito medo dessa coisa. Ah, eu tô ansioso, não vou buscar ajuda, não quero tomar remédio, será que não tem outra forma? Não. A terapia cognitiva, como é uma abordagem, é uma técnica, né? É uma abordagem. Eu trato pacientes que saem de quadros assim, sem a medicação. Então, não necessariamente vai precisar. Tem casos que sim. Então, às vezes eu tenho que associar psiquiatra com a medicação, aquele que medica, com a Aham. TCC, terapia cognitiva. Aí se junta, trabalha em equipe e isso flui. E a pessoa fica bem e aprende a controlar a ansiedade e sai do quadro, tá? Então, Então, não é ter medo de buscar ajuda por isso, tá? Mas muitos têm. a terapia acaba então servindo de manutenção e substituindo, retirando a própria medicação. Me Com preocupa muito certeza. alguns colegas que fazem uso de alguns medicamentos controlados para estudar sem indicação médica. E isso é muito preocupante, né, doutora? Demais, demais. Olha, o uso absurdo de medicação vai dar problema. Ele pensa que está melhorando, não tá. Porque às vezes não é o quadro disso e ele está tomando de forma desnecessária, né? Aí quando ele tiver a necessidade um dia, se tiver, não faz mais nem efeito. Então, quer dizer, vamos pensar assim, que ele não buscou ajuda. Então, a primeira coisa tem que ir a um terapeuta. A gente que vai dizer, nossa, necessita agora ir para psiquiatra. Às vezes o quê? Psiquiatra encaminha também para mim, quando já vão direto aí, o quadro já está mais elevado, indica para terapia. Então a terapia é necessária, porque com a terapia, com o tempo, dependendo do quadro, se tira a medicação, porque o sujeito já ressignificou a sua mente. Que acontece o quê? Lembra lá, ressignificação cognitiva. Muda a mente, tá? Se fizesse hoje, vamos lá, uma pessoa que a gente começa a atender agora, uma ressonância no cérebro dele. Daqui a 6 meses, fizesse, dá alterado o cérebro. Altera o cérebro. Por isso que altera o comportamento. Tá? Entendi. Então, muda a mente, porque eles vão validando os pensamentos funcionais, que são esses, né? E o sujeito vai percebendo que muito do que ele acreditava que ele era, do que o mundo é falso.
e começa a ter evidência da realidade, né? Então, vamos lá, você mesmo. Tá aí, aprovado. Em pouco tempo, foi um ano e quanto? Um ano aí? Não, Então, foi bem rápido, né? Assim, eu acho que quando eu encarei realmente levei a foi, sério, foi mais rápido. Tinha uma foi, bagagem, claro, mas claro, uns 8 meses a um ano, foi muito foi, rápido, foi, realmente. foi dentro de A um gente ano, conseguiu foi. esses resultados, foi. Olha só. Então, agora nisso, vamos lá. Você tá terapia, fazendo atividade física, horário agendado, sistematizando o horário de estudo, né? Com abdicando de quê? Fazendo Sai. renúncias. Então, essas aí são estratégias, né, que realmente têm efetividade. Você é prova viva disso, né? Então, quer dizer, gente, concurso é estudar até passar. Primeira regra é essa. Segunda, parar de observar, ou seja, quem for que está estudando 10 horas, eu estou estudando, parar. Foca em você, que o único concorrente é você mesmo. Sobra até vaga, a evidência é maior que sobra vaga. Como é que o Tem concurso concorrente é o sobrando vaga. outro, né? E eu noto É, as pessoas muito preocupadas com o outro. Tem que desfocar isso, né? Então, agora, claro, tem abdicações, você sabe disso, mas não é isolamento, porque senão piora o quadro. Vai ter uma horinha que entendi. vai ter que estar com os amigos, conversar. Tem que ter uma sistematização de estudo. Tem que ter uma Todo proporção, né? Entre tudo dia. isso. Isso, porque uma coisa também que eu vejo é tem que bota como metas altíssimas, às vezes para o sujeito tem que saber primeiro estabelecer meta, não é isso? Você não sentia isso às vezes? Sim. Não, eu vou ler 40 páginas por dia desse livro, ler não sei quantos artigos, uma meta linda, mas inalcançável. Eu me sentia, ao final do dia, frustrado por não conseguir fazer tudo aquilo. Eu queria ser perfeito e não alcançava essa perfeição, e aí frustrando, frustrando, até abandonar todo o projeto. E o que a gente fez? Não é isso? Então, é isso que eu tô falando. Então, isso é muito comum, ó. Eu tenho um paciente que botava 9 laudas por dia, 90, desculpa, 90 laudas por dia. Nossa, a pessoa que trabalha 2 expedientes e ainda à noite pegava, isso é inalcançável. Só que a pessoa fica tão frustrada que começa até a desistir. Aí começa a dar tristeza, a ansiedade aumenta tanto que a comorbidade é depressão. Começa a deprimir. Esse é o perigo da ansiedade não tratada, porque é muito próximo da depressão, né? Entendi. Então, primeira coisa, estabelecer metas alcançáveis, tá? Que eu consiga. É aprender o conteúdo. O que adianta você apressar a hora, tempo, e na hora, tá, fala aí o que você estudou hoje. Não lembra, não sabe, porque só leu páginas para dizer consegui ler 90 laudas. E aí? E Não entender vai que dar realmente certo. cada um tem seu ritmo diferente, né? Eu não posso sempre Pronto. usar o outro como régua. Eu tenho que ser meu próprio parâmetro. Isso aí também é muito bom você falar, que a gente vai falar as mentes são singulares. O processo de aprendizado é diferente de um para o outro. Tem pessoas que são mais rápidas, aprendem mais rápidas, e outras mais lentas. Mas não quer dizer que não aprenda. Então, o que a gente vai ver? Eu vou colocar, estabelecer, que a gente vai indo. Quanto tempo, se está absorvendo ou não. Eu vou ver o tempo do sujeito. Não quer dizer que ele não consiga passar. Agora, o tempo dele vai ser outro. Entende? Entendi. Então, não posso botar um regra. Por isso que essa coisa assim generalizada não funciona. Mas é que vem a ansiedade, né? Porque a gente vê o outro passando mais rápido. Poxa, eu já estou estudando há tanto tempo e não passei ainda. E vê essa pessoa com 2 anos e passa na minha frente. Aí começa a gerar esse Pronto. sentimento de Aí ansiedade. pronto. Aí acontece o quê? Se a gente for analisar mesmo, bem direitinho, a gente vai achar os pontos. Onde é que está errando? Entendeu? Entendi. A desistência. Tem pessoas que têm a procrastinação em conjunto da ansiedade, tá? Entendi. Isso também tem que ser tratado. A procrastinação é aquilo. Tudo em cima da hora. Tem os pensamentos sabotadores que vai dizer, mais tarde eu faço. Ah, dá tempo. E agora que vai dizer, né? Vamos lá, os procrastinadores. Nossa, não sei nem quando é a prova. Né? Então, esses pensamentos, eles atrapalham. Então, tem a procrastinação atrapalhando, em alguns casos, né? Então, o tempo, vamos lá, a pessoa dessas vezes, altamente come. Sabia que tem a ver? Por isso que eu estou falando de estratégia. Alimentação saudável tem a ver. Certo. Porque eles precisam estar bem alimentados, porque quando a gente está estudando e concentrando, queima glicose.
A gente precisa. Por isso que tem gente que está estudando aqui, daqui a pouco fica tonto, não consegue ler mais nada, nenhuma folha. Ali E no celular ataca não come nada. chocolate. Com certeza. Não faz uma atividade física, que a atividade física produz dopamina, melhora a concentração. Também não faz. Imagina, então, a gente vai achando falha. Às vezes não faz terapia TCC, como é que ele vai validar os pensamentos se ele não sabe nem como a mente funciona? Incrível, né? Porque o principal instrumento de um concurseiro é a mente. E ele não trabalha a mente. Pronto. Por isso que eu digo que a TCC faz diferencial, é verdade. Porque imagina, se você não concentra, imagina, cheio de pensamentos funcionais acreditando em tudo que você pensa. Então, aquilo vai disparar a emoção, lembra? Entendi. Pensamento é que provoca as emoções. Então, imagina, a pessoa está estudando, não consigo. É muita coisa. Eu acho que não ficou nada do que eu estudei. Nossa, fulano tá mais do que eu. Eu acho que essa prova vai ser muito difícil, essa prova não vou conseguir. Imagina, eu falei que N pensamentos, pronto, ali já barrou. O sujeito tá ali, aí meu Deus, eu tenho que cumprir essa meta de hoje, ler aqui 50 laudas. Aí ele vai pensar que é ler. Aí ele corre e lê. Mas aprendeu? Não. Até porque o processo de aprendizado é na repetição. A gente tem que repetir, tá? A gente estava falando que a gente não pode se comparar com o outro, mas o que eu percebo também às vezes é comparação com si próprio. Assim, um dia render bem, outro dia não render e querer se julgar por esse dia que não rendeu bem. É, Pronto. por que Isso. acontece isso? Tá, vamos lá. Então, a pessoa tem que focar nela, né? Então, vamos lá. Nossa, ontem o meu estudo não rendi tanto. Aí a gente vai analisar o que durante a semana, como foi teu estudo. Aí a gente vai ver, o cara simplesmente saiu o fim de semana todo e bebeu. Nossa, o álcool, gente. O álcool, além de ser, é um depressor, o álcool. Tem que beber de forma moderada. E se preferência seria a extinção, Não né? beber. Ok, que essa não vou conseguir, né? Tem uns que eu consigo. Mas vamos lá. Ele piora a concentração. No outro dia o sujeito está rebaixado. Ele não vai conseguir estudar, não vai ter rendimento. Né? O que a gente tem que fazer assim de imediato também? Evitar essas saídas e as bebidas. Você não fez isso? Você Sim. abdicou o quê? Carnaval. Carnaval de Salvador, tudo comprado. Lembro, né? Que você falou, doutora, né? Então vamos lá. Isso é abdicação. Não tem vitória sem sacrifício. Não existe. Só que as pessoas querem ter vitória sem ter um pingo de sacrifício. Não vai ter. Tem que abdicar. Agora, não é abdicar deixar de viver, tá? Sim. É aquilo que a gente faz. Algo que dá prazer, a gente coloca lá e fazer uma organização mesmo, hora de estudo. Sempre estudo naquele mesmo horário, mesinha organizada, Criar material hábitos, né? organizado. Condicionar. Por isso que é bom sempre no mesmo horário. Para se condicionar a estudar. Ainda tem isso, tem pessoas que não são condicionadas a estudo. Né? Isso também faz a diferença de um passar e o outro não passar. Estuda hoje, não estudei muito, aí no outro dia ainda é outro horário, já me condicionou. Amanhã eu vou estudar de manhã, no outro à noite. Não, é o mesmo horário, porque nosso cérebro, nós somos seres adaptáveis, então a gente vai se condicionar aquilo, aquele horário vai ter, é como o corpo pedisse para sentar aquele horário. Entendi. Né? Você sabe, né? Então, aí que tem a sistematização do horário, uma boa alimentação, atividade física. Outra coisa maravilhosa chama-se meditação. Meditação. A meditação, ela faz um diferencial muito grande. Ela melhora a concentração também. Yoga. A fé, a religião é importante também, doutora? A espiritualidade, ela é importante em tudo, né? A espiritualidade, ela é importante em tudo. Por quê? Porque ali é onde o sujeito se equilibra. Mas vamos lá, uma pessoa que é ateu. Uhum. Então ele tem a crença de não acreditar em Deus, ele vai se equilibrar também. Porque às vezes as pessoas fazem essa pergunta, é ateu, e aí? Não, ele tem uma crença dele, ele Tem se que ter aquela equilibra não convicção. acreditando em Deus, mas ele vai ser uma boa pessoa, ele vai ser generoso, ele às vezes faz parte de grupos de, vamos lá, até do budismo, no budismo tem ateu, porque lá, né, no budismo não acredita em Deus. Então lá, o budista, vamos lá, monja coen da vida, né? Então, mas é uma prática que eu vou falar muito mais disso, é da meditação. A Entendi. meditação, ela calma, então ela diminui a ansiedade. É comprovado cientificamente. E a meditação serve para toda religião, né? Porque meditar. O que é meditar? Como é que a senhora definiria Imagina, meditar?
A meditação, na verdade, é você trazer a mente para o presente, é ter a consciência do aqui e agora, sabe? Então, Entendi. você vai lá, ficar em silêncio, focar na respiração, ver N pensamentos, deixa ele ir e vir, não se importar com eles, é como se você estivesse assistindo os pensamentos. E você vai focar apenas na respiração, tá? Então, aquilo traz aquele momento presente. Porque, na verdade, a terapia cognitiva é isso também. É trazer para o presente, a mente no presente, no aqui e agora. Né? Isso vai fazer o diferencial. Porque aí você vai evidenciar. Você consegue evidenciar, tipo, tá com os pensamentos, isso não vai dar certo. Tá, qual é a evidência? Aí você tem que perguntar. Bora lá. Pensou, senti, me comportei, tô sentindo angústia, tô com frio na barriga, começou meu coração a acelerar, tem que parar a cabeça e dizer, o que é que eu tô pensando? Tá lá, nossa, não vou passar. Meu estudo tá pouco. Qual a evidência que você tem que não vai passar? Você já viu a prova? Não saiu nem o edital. E já está dizendo que não vai passar. Você vê que não tem sentido, tá? Entendi. Então, é muito mais uma mente em funcionamento de quê? Futuro drástico, que é a danada da ansiedade, né? E a terapia cognitiva, ela vai trabalhar justo esses pensamentos. E isso acalma, dentre outras técnicas, né? Eu costumo dizer, na realidade já adotei isso para a minha vida, né? Que por mais que Uhum. as coisas aconteçam na minha vida, eu só declaro que elas aconteceram mesmo depois de levar para terapia para validar lá. É depois da terapia, é na sessão que, ah, sei lá, um relacionamento, uma aprovação, uma reprovação, não, eu preciso levar para terapia para eu saber, ter essa ajuda externa de como olhar, porque a gente tem a tendência muito de sozinho olhar de forma pessimista, né? Olhar para os fatos de um ângulo pessimista. E aí, quando vem o terapeuta, no caso a senhora, e, ei, mas por que não olhar dessa forma? Por que não encarar dessa forma? E aí parece que tudo se ilumina, né? E tudo começa a Né? fazer Então, sentido, né? É como tivesse que vem a pessoa bem disfuncional no sentido dos pensamentos tomando conta de forma drástica, vamos pensar assim. E na terapia a gente começa a evidenciar. E quando, fato, a evidência, não tem o que fazer. Aí a mente vem para o presente. Nossa, é verdade. Aí começa a dizer, nossa, estava vendo de forma errada. Nossa, não via dessa forma. Aí a pessoa se percebe como estava no futuro drástico, né? Pensando em coisas surreal, né? Enquanto começa a dizer, nossa, isso aqui vai bem. E começa a fazer essa técnica em casa, é toda hora. Em sessão é como eu direcionar, se tivesse você ensinando, mas isso é para a vida. Não é só para esse episódio. O sujeito não vive isolado. Tudo não é só concurso, não é só prova, né? Então tem o sujeito aqui, aí tem o vínculo afetivo amoroso, né? Aí vamos aqui, o lado familiar. profissional, o social, interação social, vamos lá, profissional, né? Aí vem lá, lazer, cadê esse lazer que tem que ter também? Né? Então, são vários pilares de sustentação do sujeito. A regra, Tá? portanto, é equilíbrio e estabelecer prioridades. Seria isso? Isso, prioridades, né? Principalmente quando você está no. É o que eu digo, ó, o estudo, quando você quer aquilo, é lembrar que aquilo você não pode desistir. Se eu quero tanto aquilo, eu vou estudar todos os dias. Posso folgar um dia? Tem a flexibilidade, se já. Vamos, pega aqui um hobbyzinho, mas tem um hobby, tem que botar um hobby no meio aqui. Por isso que a atividade física é importante, a meditação, né? Mindfulness, que é a atenção plena. Isso tem trazido resultados brilhantes, né? Porque mindfulness, o que é mindfulness? Atenção plena, é você estar no estado presente. Você vai executar uma ação no presente. Então, tua mente vai ter que estar ali, tá? Tá estudando? Tá fugindo, a mente faz isso. Futuro, passado, aí tem que, para aí, estou aonde? Estou aqui, lá. Estou no meu quarto, na minha bancada, esse material aqui. Aí você puxa a mente, ela fica. Então, ela quer fugir, você aqui. Daqui a pouco tá muito focado. E vai usar em tudo que está fazendo, não é só em estudo. É porque quando você usa a técnica, você vai generalizar para toda a tua vida. Desde a Nessa época alimentação. de pandemia, então, nossa, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, eu vou me infectar, eu vou ficar. Aí puxa pra Puxa, realidade. Por quê, né? qual a evidência que eu vou morrer? Por que eu vou morrer? Eu estou dentro da Tudo minha bem. casa, não saio para lugar nenhum. Não deixo ninguém entrar e sair. Então, eu vou pegar as evidências, né? Então, quer dizer, aí você vai buscar o que eu tenho feito, né? O próprio estudar, ele também vai dizer isso, para você focar assim, nossa, a meta, quero passar no concurso. O que eu tenho feito no presente para alcançar essa meta? Porque às vezes muitos querem passar, todo mundo quer passar. Mas quando a gente vai olhar para o presente, não está fazendo nada que deve ser feito. E a gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Não tem como ser diferente.
né? Então, Tem duas. A Nara já comentou que precisa fazer TCC, descobriu que está precisando de terapia. E a Letícia fez uma pergunta muito interessante. Como escolher um profissional direcionado para cuidar dessas questões? certo. Eu, Pronto, pode falar. no meu caso, sempre assim, procurei ouvir opiniões de pessoas que já fazem, né? No caso, eu cheguei, por exemplo, até a senhora por meio de uma opinião, gostei muito e acabou que a gente criou esse vínculo, né? Então, Isso. isso é um fato relevante, realmente? Ouvir a opinião. Claro, hoje eu acho que é em tudo, né, que a gente vai querer. Se quer um médico, um cardiologista, qualquer coisa, a gente busca referências, né? Hoje a gente não tá para que, vou entrar nessa primeira portinha que tá aqui, vou entrar, nossa, tem o nome lá. Não. Então a gente vai atrás de referência. Então, você veio por referência. E meus pacientes são todos referenciados de alguém que eu já tratei, de alguém que eu trato. Não tenho propaganda, não faço nada disso. Até que assentei esse seu like, porque eu não sou nem de estar, né, me expondo. Então, quer dizer, e isso é que ela tem que ver se é realmente especialista na área, Sim. que é um fator importantíssimo, tá? E uma referência. E você Precisa cria mesmo esse ser vínculo especialista. também, né? E agora a questão do vínculo a gente só sabe realmente na É sessão, né? fundamental, porque o vínculo eles chamam de vínculo terapêutico, sabe? Que é essa empatia, essa troca. Então, esse vínculo não adianta. Se você tá com seu terapeuta aqui, ou vai conhecer alguém e ficou desconfortável aquilo, vai na segunda, você tá desconfortável, não bateu, aquilo não deu, tem que se vincular. Eu falo até energia. Tem que... Energia precisa, é verdade. Porque às vezes acontece isso, o profissional tem tudo lá, especialista, ou indicado, mas pode me vincular, né? Então, esse vínculo, ele é um fator importante que vai acontecer na primeira sessão, A né? Nara E durante a perguntou coisa isso. vai se fortalecendo. Se tem um psicólogo específico para TCC. Cada uma tem uma linha mais específica, né? Cada psicólogo Como... escolhe uma linha mais específica de atuação, né? A Nara perguntou se existe um específico para TCC. A senhora, por exemplo, é especialista nisso. Pronto, vamos lá. É como fala, sou psicóloga, então nos formamos 5 anos de psicologia, 2 anos de especialização. Fiz até na Faculdade Cristo de Fortaleza. Então, o que é isso? Você vai escolher qual abordagem que você vai se especializar. Nem todos são especialistas, tem pessoas que só são psicólogos e já tem. Não é bom, porque fica sem norte. Mas o ideal é o quê? Que tenha especialidade. Então, vai ter psicanálise, é uma abordagem, ok? Humanismo, vamos lá, gestalt terapia, análise comportamental, o nosso aqui, terapia cognitiva comportamental. Então, eu fiz minha especialização 2 anos. Então, são 7 anos de estudo aí para começar, né? Então, tem que realmente... Porque se você for e não tiver uma especialidade, você vai ficar vagando. Uma coisa muito comum que eu vejo no meio dia aqui, acho que eu tenho que botar bem. Pronto, voltou. Doutora? Ah. Oi. Então, Ah. então, uma coisa que eu vejo... Vou botar bem aqui. Deixa eu ver quanto tem aqui de bateria. Apareceu bateria fraca? Vamos lá. Como eu estava falando, né? Então, a gente vai percebendo que as pessoas chegam em consultório, aí eu pergunto, sim, já fez? Porque eu sempre gosto de perguntar se já fez outra terapia, se já participou de terapia, até para explicar a TCC e saber se vem de outra abordagem, porque a abordagem da TCC, aí fizer no pensamento, consciência. Então, se eu for para psicanálise, é o inconsciente, é outra coisa. Tá? Então, cada abordagem ela vai dar ênfase em algo. Então, eu pergunto, e a maioria vai dizer, não sei qual abordagem. Aí, quanto tempo você fez? 1 ano. Como assim, né? Você Como estava assim? Então, fazendo que e nem sabe que tá... direção? Como é esse trabalho? Qual é isso? Como é que direciona? Entendeu? Então, eu digo para vocês buscarem a terapia cognitivo comportamental, que ela realmente pode buscar no Google, pesquisem, é a mais efetiva. Atualmente, os psiquiatras encaminham, é a terapia cognitivo E comportamental. a sessão de terapia é justamente isso, né? O paciente, o cliente com a profissional, com a terapeuta, conversando. A diferença... Na realidade, esses dias tem sido até por videoconferência também, né? A gente está trabalhando com a pandemia, né? Faz a sessão. Isso, A diferença é que não é ao vivo para o Brasil inteiro. Isso. Eu já tenho alguns pacientes que eu já atendia, que eram meus pacientes, são, né? E foram embora em Portugal, tem Brasília, Campinas. Então, tem pacientes que eu já atendia assim, porque eram meus pacientes, foram embora e não queriam deixar a terapia. Ok. Já foi embora Aí também. agora todos. Vou continuar. Então,
Só que agora, todos os pacientes do consultório estão online, né? Então, eu continuei trabalhando, né? Agora, essa forma online que eu já tinha um hábito, né? De alguns pacientes que eu já fazia, então, só que a gente sente falta desse aconchego de estar perto, né? Não tem como, né? Dá para fazer um trabalho, claro, mas essa falta todos nós estamos sentindo. Eu creio que todos os terapeutas sentem, né? Eu tenho sentido que é tão efetivo quanto também, né? Tanto quanto. Isso. Realmente, às vezes é incrível. Eu vou pra terapia e acho, não, não aconteceu nada comigo essa semana, eu tô ótimo, não precisa. E Aí quando quando chega chega lá, lá, aí e aí consigo conteúdo, né? sair muito melhor do É, que. isso é realmente muito frequente, porque vai a tendência a estabilizar o sujeito. Ele vai ficando melhor, ele já consegue, às vezes, estar em casa, nossa, senti aqui, o que que eu estou pensando? Sentiu a emoção? Aí tá lá, já evidenciando, já aliviou. Então, e outras técnicas que a gente utiliza. Ok, mas tem uma hora que ele não consegue. Porque às vezes Sozinho pega a não TCP consegue. e coloca na estante. Quando coloca na estante, eu já sei. Eu digo, bora pega a da estante e começa a utilizar, não está utilizando. Porque quando está utilizando efetivamente nisso, não tem como dar errado. Não tem, tá? Eu estou até para pesquisar sobre isso. E vocês vão ver que ela é muito efetiva. Então, todas as estratégias aqui que eu estou falando, né, elas têm que estar em conjunto, como atividade física que eu havia falado, uma boa alimentação saudável, frutas, legumes, né? Uma coisa mais saudável, tirar fritura, carboidrato pesado, né? Então, porque tudo isso vai influenciar no aprendizado, né? Até se Você vai for estar isso mais em rede social também, né? Rede social é um gatilho muito grande para ansiedade. com certeza, eu peço para diminuir essa frequência. E quando estiver estudando celular longe, eu peço até para deixar distante, porque tá ficando até isso muito comum. Uma dependência muito grande do celular. Isso atrapalha demais os estudos. Se vai estudar, tentem colocar no cantinho o celular, marca o texto, depois pega. E literalmente é um aparelho celular, né? Se for muito urgente mesmo, alguém liga. Não precisa estar aí, deixar a internet ligada, espera a E notificação, não daí ele pode precisa. trocar. Isso, isso. Isso é evidência, ó, você está evidenciando, né? Então vamos lá. Então não precisa o celular ficar aqui comigo, porque atrapalha, porque está aqui estudando aquela luz, aí fica. Então isso aqui desconcentra, Notificação. com certeza. Então, por isso que o mindfulness vai ajudar muito a atenção plena, o foco da atenção. É porque faz uma confusão muito grande as pessoas achar, dizem assim, nossa, eu foco em várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço. Não, foco é uma coisa por vez. Eu não tenho. Se eu estou focando aqui em você, aí vai, olha ali para a porta do escritório, já desfoquei. Então, não, a atenção, ela é focada. Por isso que tem mindfulness. O que é que eu estou fazendo agora, nesse exato momento? Tá, estou com o Ian, né, fazendo essa live. Então, minha atenção está focada aqui. Ela não vai para lugar nenhum mais. E a Isso TCC também acalma. ajuda nisso, né? Isso, A manter o porque foco, concentração. e foi o que você manteve. Por isso que os resultados foram positivos. E claro, tem um acúmulo de conhecimento também, né? Entendi. Mas lembra lá, quando vinha a prova que não foi aprovada em outros concursos, né? Aí dá aquela decisão, o que a gente fazia? Revisão, vai fazer questões, vai refazer a prova. Aí que é só um parâmetro, uma hora vai dar certo. Então é aquela coisa, tem pessoas que dão um chute na trave e desistem. E aí desiste. Ali Eu, é para dizer assim, pronto, já um gol, calma. É o contrário. acabou de vir notificação aqui que me deixou triste. 1 minuto e 30 segundos para acabar a live. Será Já? que o tempo voa? Voou, tá vendo? Doutora, Pois é, então, como sou uma pessoa muito generosa, eu compartilho as coisas boas da minha vida. Então, a senhora está recebendo novos pacientes também. Quem quiser pode procurar. Esse é o Instagram da clínica, né? Pode chamar no. botei o da clínica, tá? Então, tô online, aí fala com a Carol, minha atendente. Quiser agendar, pode ficar à vontade, né? Então, tá aí o Instagram da clínica e entre em contato, tá? Eu estarei lá à disposição de vocês para ajudá-los, né? E pensar muito que a vida, o tempo é vida. Então, o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? O que quer dizer com a vida de vocês? Então, é tentar ser flexível, mas ser sistemático, né? E trazer essa mente para o presente e tentar utilizar essas técnicas, né? Que eu coloquei aqui, só que até se aprofundar no consultório, eu falei, mas eu dei até uma empurrada grande para quem está em casa, se fizer tentar um pouquinho, né? Vai ver que vai começar a entender um pouco para ir para consultório para a gente evidenciar. Tá Foi bom? Pois excelente, excelente. Eu agradeço imensamente por a senhora ter topado fazer essa live. Muito obrigado pela presença, obrigado à audiência. Vai ficar salvo. Vou botar no YouTube também. Enfim, estamos à tá, disposição.
Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até o momento, né? E eu não tinha como negar isso para você, né? E contribuir com todos aí, né? Pois